Carlos, se calhar começávamos já por Sim. si, portanto, temos aqui algumas acusações, de certa forma, não é? Alguns comentários. Tomei aqui nota da grande preocupação por parte do PS relativamente ao Parque da Cidade, ao Parque Urbano, um projeto que temem esteja, ou dizem, está a morrer. Não. Podemos já, de certa forma, aliviar aqui um pouco, aligerar esta Podemos. preocupação do PS? De que forma é que responde a isto? Eu vou responder a essa provocação depois de responder aqui ao meu colega do painel, ao Amadeu, do Movimento Independente, sobre uma questão que eu julgo que eu percebo que a oposição o diga, só que a oposição acaba por se contradizer automaticamente ao dizê-lo. E o Partido Socialista também o referiu. Quando falamos de um orçamento que é muito aberto, muito abrangente, dizem eles que muito genérico, depois dizem a seguir que é importante a Amarante estar apta para se candidatar ao quadro comunitário que vem aí. Pode-se andar a dormir, não é? É essa a acusação. Não. O que é que acontece? Se o orçamento municipal não estiver construído e preparado para ter as rúbricas que permitam depois submeter as candidaturas, ou seja, encaixar os projetos a submeterem candidaturas, como depois o colega do Movimento Independente também disse, nós estaríamos automaticamente a fechar a porta a algumas situações e a alguns possíveis cenários que vamos ter. E, portanto, é incoerente dizer-se isso. Para que fique claro, porque eu acho que é importante que... Para que fique claro, este orçamento municipal... Exatamente. Não tínhamos como encaixar lá os... Como eu comecei por dizer, este orçamento municipal, nós hoje estamos em dezembro, foi preparado em outubro, com aquilo que nós sabíamos à data. E, portanto, sabíamos que íamos ter quadro comunitário no próximo ano, tínhamos uma noção de para onde esse quadro comunitário iria, mas até estar aberto a funcionar e portanto, o explícito, não há uma certeza clara. E, portanto, a questão é, ou nos preparamos e deixamos portas abertas, ou vamos já fechá-las. E este Executivo não pretende fechar portas, pretende tê-las abertas. E depois, o Executivo e a coligação não desistiu, nem desistirá, daquela obra e daquele projeto que tem para Amarante, apresentado em 3 fases, para ser executado em 3 fases, 3 fases que não correspondiam a 4 anos, como também ficou bem claro em campanha eleitoral, e que é o Parque Urbano e Parque da Cidade, em conjugação com a realização do Parque Florestal. Mas aqui há uma coisa que acaba por ser revoltante. É que o Partido Socialista goza de ou tenta gozar de uma desonestidade na forma como põe as coisas, e esquece que agora critica a questão do Parque Urbano e dele não estar referido em orçamento, mas esqueceu-se do que é que exigiu a quando da negociação e a quando da delimitação da área de reabilitação urbana. E, portanto, isso sim. E, portanto, nós temos que nos lembrar que estamos a falar de uma governação no município de Amarante que é feita em cenário de minoria. E, portanto, há 4 vereadores da coligação, 4 vereadores do Partido Socialista e um vereador do Movimento Independente. E, portanto, o Partido Socialista tenta dar uma na coraba, outra na ferradura, mas certamente que os amarantinos também não estão desatentos. E depois, claro. Mas essa merece depois réplica. Mas se quiser dá-la já, está à vontade. Se quiser dá-la já, está à vontade. Eu gostava de dizer. Vamos já não pode ser assim. Uma coisa é a área de reabilitação urbana. E nós estávamos a falar de uma quinta que é privada e por impedimentos legais, que isso era o entendimento dos vereadores do Partido Socialista e do próprio Partido Socialista, era impedimento de entrar na própria área urbana. Isso não significa nada. Ou seja, isso não tem rigorosamente nada. Porquê que era impedimento? Porque é uma zona urbana, porque estava infraestruturada, porque não entrava dentro dos objetivos. Objetivos não tinha edifícios, é para o edificado, é para o património público. Não havia nenhum motivo para lá chegar. Claro, mas e deixe-me depois... só dizer uma coisa. Mas depois... Sr. Carlos Carvalho, é o próprio Presidente da Câmara que depois recua e diz, não vamos satisfazer a vontade do Partido Socialista. Claro. Ouça, estamos a governar. Assim tão crucial, se há uma governação em minoria... Eu acho que nessa altura, em termos de seriedade política... Se há uma governação em minoria... Porque o senhor chamou de necessidade política, obviamente. Mas claro. Deixe-me dizer isto. Se havia essa questão, em termos de honestidade política, o Sr. Presidente da Câmara soubesse que isto é assim, não abdico disto porque me impede de fazer parte da cidade. E não é isso que está em causa. Isso é dar uma desculpa que não merece qualquer crédito relativamente à questão da construção do Parque da Cidade. Mas onde é que vê que esse projeto está abandonado? Eu só digo o seguinte, eu digo que estava abandonado. Estava a morrer. Perdeu motivação. Não. Ou seja, mas não perdeu. 270 mil euros. Não perdeu. Na campanha eleitoral,
também já fiz campanha eleitoral. Eu sei que Fez muitas? Com o Presidente junto eu também já ia chegar lá. Portanto, pode começar. A questão é essa. Eu não pretendo fazer mais nenhuma vez com o Presidente da Junta. Mas fez antes e, portanto, quando comparou a situação do antes com o de agora, nós vamos lá chegar. Muitas vezes nós somos todos humanos e muitas vezes aquilo são os delírios dos artistas. Mas o que é facto, é verdade. Nós, em campanha eleitoral, nunca estávamos no registro normal. E isto até estão no registro da propaganda da não é normal. Depois eu não digo isso, também estou a dizer, não chamei-lhe isso. O que eu estou a dizer é que isso não, hoje eu vou falar genericamente. Mas eu quero relembrar uma questão. É que em contraponto a isto, eu lembro perfeitamente, nessa mesma campanha, na anterior campanha eleitoral, que o PSD e a coligação diziam o seguinte: não, o Parque da Cidade, nós vamos fazer o Parque da Cidade, que aqui havia um desentendimento, que é óbvio, que é normal. Sim. O PS não e é saudável. fazer, e saudável. Senão estamos aqui a discutir neste momento isto. O PS não tinha a intenção de fazer o Parque da Cidade o projeto daquela forma, mas tinha a intenção de fazer o cineteatro. E o que é que respondia à coligação? Isto é igual em termos de custos. É bate mais ou menos igual, que era para justificar a sua vontade perante o eleitorado que ia construir aquele projeto. Eu acho que se o PS hoje fosse Câmara, que tinha partido indiscutivelmente para o cineteatro. Tinha? E se tivesse em minoria? Como? E se tivesse em minoria? Como é que se faz esta gestão? Não, diga lá. Não, diga lá. E se tivesse em minoria? Tem que negociar. Como tudo, mas eu também acho que se deve negociar e deve haver entendimento, então mesmo acabou, com maioria. Eu tenho esse entendimento pronto. da vida política. Então eu já estou em condições de continuar. Então já estou em condições de continuar, porque acabou de dar a resposta a si mesmo. Não, deixe-me só dizer uma coisa. Acabou de dar a resposta a si mesmo. Partiu por parte da coligação a dizer vamos fazer o Parque da Cidade, vamos falar a PS. Acabou de dar a resposta a si mesmo. Eu pergunto, alguma vez fez isso? Ouça. É que muitas vezes fala-se nos intervalos das reuniões. Posso então continuar com o que estava a dizer, porque acabou de dar a resposta a si mesmo. Uma questão é governar com maioria, outra coisa é governar em minoria. E, portanto, as circunstâncias são muito diferentes. Continuando com aquilo que eu estava a dizer, não, respondeu a si mesmo. Continuando com aquilo que eu estava a dizer há pouco, e não posso deixar de reforçar que o representante do Partido Socialista neste debate acabou por dizer que o Partido Socialista governou numa altura muito difícil. Eu venho lembrar que este orçamento é um orçamento de 30 milhões e desafio a ir ver qual era o valor dos orçamentos da altura do Partido Socialista. Eu não disse sempre difícil, sabe que aí está a fazer desonestidade. Felizmente está gravado. Eu disse que foi sempre difícil. Não, disse que o PS governou em momentos difíceis. Ouça, disse isso há minutos atrás. Disse dessa maneira. Sabe que não disse, agora não disse isso. Eu disse que na altura do Dr. Francisco Assis especifiquei no tempo. Se eu puder continuar, isto para mim é fácil. Eu convido as pessoas que depois veem no YouTube, andam para trás um minuto e veem o que disse. Eu tenho uma memória muito apurada. Com certeza. Eu sei muito bem o que disse. Ainda bem, nota-se. Vamos então continuar. A questão é, quando disse que o Partido Socialista governou em tempos difíceis, eu quero realçar aqui uma questão. Este orçamento tem também uma contribuição obrigatória para o Fundo Municipal, que agora todos os municípios são obrigados a contribuir durante X tempo. A Amarante, apesar de não vir a beneficiar dele, tem também que durante os anos que está estipulado fazer essa contribuição. Mas a Amarante, já no orçamento anterior, decidiu reforçar as transferências para as juntas de freguesia. E eu aí lembro, e acho importante, porque quando se fala que esta atitude não é assim tão nova como isso, como disse há pouco, e como disse que o PS governou em tempos difíceis, mas nós é que estamos a governar agora, saídos de uma crise, de uma vigência, de uma intermissão da Troika em Portugal durante algum tempo. A questão é, o ano passado houve um aumento da verba das transferências para as juntas de freguesia, que se mantém este ano. De transferências diretas para as juntas de freguesia são 1.121.000 euros. Eu gostava, por exemplo, que me dissesse qual foi o valor transferido pela governação do Partido Socialista em 2009 para as juntas de freguesia. Por exemplo. Mas, se quiser comparar todas as intervenções que são feitas nas juntas de freguesia através do orçamento, já em 2014, mas também nas que vão ser feitas em 2015, a atitude é completamente diferente e, portanto, não é aceitável. Com um orçamento mais reduzido. Não é aceitável que nos venha dizer que o Partido Socialista governou em dificuldades e que era por isso que não fazia, quando nós agora é que estamos em verdadeiras dificuldades. Não, foi o que disse. Disse que o Partido Socialista governou em tempos de dificuldades. Pronto.
Peço desculpa, mas isso não foi verdade. As pessoas sabem ouvir, portanto, não me vou preocupar mais em desmenti-lo. Quero continuar também realçando outra questão. Quando falamos em projetos âncora, e foi referido, por exemplo, a questão do turismo, nós não podemos olhar simplesmente para a rúbrica do turismo e ver o valor. Sabemos perfeitamente que há uma série de intervenções que são feitas que vão contribuir para que, por exemplo, o turismo possa crescer em Amarante. A própria questão da reabilitação urbana poderá, e que está numa fase em que foi aprovada a delimitação da área da reabilitação urbana, parte agora para a segunda fase, definição de estratégias, de programas, e, portanto, todo esse processo, que trará uma nova dinâmica à cidade, permitirá também fazer com que a Amarante se torne mais atrativa. Está a falar mais na questão do que lá está, é mais promoção, e parece um pouco dinheiro de promoção. Isso, obviamente, tem efeitos também. É relativo, uma vez que a Amarante também está inserida, não é, em todas as outras organizações com responsabilidades em termos de promoção turística e beneficia disso também. Pronto. Há também... Essa dúvida daquela aberta tem que poder ser ajustada em função também da dinâmica que se vier... Há também aqui uma outra questão que importa referir, porque na primeira intervenção também do Partido Socialista foi dito que no anterior orçamento o Presidente de Câmara depois corrigiu o tiro, foi esta a expressão, eu lembro-me, corrigiu o tiro em abril com um orçamento retificativo. Sim. Pois bem, e em abril vamos ter que ter outro orçamento retificativo, por uma razão muito simples. A incorporação do saldo de gerência, que nos obriga a que até abril o município seja gerido com as receitas que arrecada durante esses meses. Isso é obrigatório por uma questão legal e, portanto, é assim que funciona. Portanto, é obrigatório que depois, em abril, haja correções a fazer ao orçamento, fruto dessa incorporação do saldo de gerência por si só, mas também, claro, por qualquer definição de estratégia que possa acontecer. Poderá perfeitamente vir a acontecer isso, ainda mais com a abertura do quadro comunitário. Portanto, para já. Portanto, para tentarmos fazer aqui, digamos, um apanhado, um resumo do que foi dito até então, portanto, temos da parte do PS e também do movimento um certo comentário relativo à pouca, digamos assim, pouca definição, pouca clareza deste orçamento, um orçamento muito genérico, pouco específico. A ideia que dá e que fica que é um orçamento muito abrangente, há um alvo, mas ainda não sabe muito bem para onde é que vai disparar, há aqui uns tiros que ainda não sabe muito bem especificamente que direção é que vão seguir. Vocês justificam, digamos assim, esta abrangência, esta abertura com precisamente o não fechar de portas, e é melhor que seja mais abrangente para depois ser reajustável, digamos assim, e não se perder oportunidades em termos de fundos. Amarante durante muito tempo ignorou uma possibilidade que era de conseguir ter um crescimento maior, beneficiando daquilo que eram fundos estruturais europeus. Nós, se hoje sabemos, ou se há data de elaboração do orçamento, sabemos que vamos ter um quadro comunitário no próximo ano, temos que nos capacitar hoje para estarmos em condições de concorrermos a todos esses fundos europeus, mas na maior quantidade possível. E, portanto, se isso obriga a que tenhamos que ter as rúbricas em orçamento, então temos que as ter. E, portanto, essa é a forma encontrada. Muito bem. Vão dizer que o orçamento não está extremamente definido, que é demasiado genérico, que tem muita coisa que não percebem para onde se vai. É uma estratégia. Foi a opção. É precisamente para estarmos capacitados e em condições de podermos vir a concorrer àquilo que surgir. Porque é assumido que a Amarante não pode mais perder oportunidades. Este será, a partir do último quadro comunitário do que o país beneficiará e, portanto, convém que a Amarante possa estar em condições de aproveitar o que dele vier. E, portanto, esse é o objetivo. Ou foi, de resto, a estratégia que este Executivo, que está no poder e, portanto, também tem direito de o fazer, depois arcando naturalmente com as consequências destas decisões, mas, portanto, foi esta a decisão tomada. Muito bem, agora, se calhar, sugeria, para trazermos o debate, que tentássemos pegar em alguns dos pontos que temos, nomeadamente turismo, empreendedorismo, algumas dessas áreas, pegássemos nesses valores e depois tentássemos avaliar aqui junto de todos se parece que o valor é razoável, se é elevado, se é baixo, e tentasse também, se nos conseguir deixar aqui algumas ideias de que forma é que esse dinheiro poderá vir a ser aplicado, se calhar iríamos por aí. Mas quer que comece eu ou prefere que os não sei partidos se da os oposição... colegas tiverem os valores. É como entenderem, portanto, tem valores também, o António Tomás se tiver. Eu só queria, em relação àquilo que foi dito há bocado, só queria deixar aqui uma ressalva, que é o seguinte: quando se fala na ARU e no Parque da Cidade, do Executivo, do Presidente da Câmara ter que voltar atrás com o Parque da Cidade, há uma coisa que temos que ver, é que isto há prioridades.
E nesta altura achou-se que a ARU seria muito mais importante para o desenvolvimento de Amarante que o Parque da Cidade. E por isso é que o Presidente da Câmara se envolveu, e neste caso também o Vice-Presidente, o Dr. Jorge, se envolveram nas negociações com o Partido Socialista e com o movimento, para que isto fosse levado avante, porque achava que era um projeto que iria beneficiar Amarante. Portanto, foi esta a razão de se retirar o Parque da Cidade. Portanto, não vamos pensar que isto foi fugir com o rabo à seringa, ok? Com certeza, sim. Eu não acho mal nenhum que na vida autárquica ou na vida política, de vez em quando, é recuso. Eu não acho isso nada dramático. Eu acho que é importante fazer o que se fez. É dizer de alguma forma muito clara o que se disse. E assim, o senhor disse que eu não sabia. Agora passei a saber. Mas acha que a ARU não é importante para o Amarante? Por causa da ARU. Mas acha que a ARU... Quer dizer, e nós queremos saber isso. O município tem direito a saber isto. Mas diga-me uma coisa, mas não acha que a ARU que é importante para o Amarante? Eu tenho, e já disse, eu tenho essa noção. Não, é e por isso não é isso. Não tenho a mesma noção. É preciso dar um passo atrás para agora, a frente. O que eu estou a dizer é o seguinte. É normal, e acho que só fica bem. E hoje, cada vez mais, as pessoas que têm oportunismo político devem partir para questões sérias. E não deixa de ser mais nobre ou menos nobre, sim, a Presidente da Câmara, porque há numa promessa. O que nós gostávamos é de saber isto. E, de facto, merece discussão política. Eu compreendo perfeitamente isso. Claro. É só isto. É para não fique dúvidas. Para mim não há problema. Como aqui uma fuga, não é? Até porque o projeto está aí e está... Ouça, vai ser uma realidade no futuro, pode ter a certeza. Se fizer uma coisa, é normal, até porque, como eu disse, o tempo eleitoral é um e o tempo da gestão é outro. Completamente. Por muito que as pessoas queiram disfarçar. Mas concretize. É simples, os dados, por outra questão. Provavelmente o Dr. Zé Luís Gaspar tinha experiência noutras áreas, mas nunca tinha sido Presidente da Câmara, e na realidade, ao contactar com uma série de questões, provavelmente podia ter mudado, e todos os seus vereadores mudaram de opinião. Todos os presidentes... O que nós estamos a dizer, olha, nem está aqui em causa se o PS queria ou não queria o Parque da Cidade. Eu vou ser sincero, eu não sou daqueles fundamentalistas que dizem que não ao Parque da Cidade. Acha que é uma obra bonita, não é? Já deu para entender, e fico feliz por isso, que é um defensor do Parque da Cidade. Já deu a entender e fico feliz por isso que é um defensor do Parque da Cidade. Da mesma forma como vocês apresentaram a ideia, mas para ser sincero, represento-me a mim muitas vezes. Eu simpatizo com a ideia do Parque da Cidade. E represento-me a mim. E por isso mesmo, e nesse sentido, quando não tinha era a noção, eu nunca fui próximo e nem simpatizei com a ideia que vocês têm, que isso é outra questão. Para o Parque da Cidade. Agora, eu simpatizo com a ideia de fazer, regenerar o Parque Florestal, fazer algo ali que seja um ponto de atratividade para Amarante. Isso quer dizer que é uma abertura da parte do Partido Socialista, então? Por muitas questões que o senhor, o representante do Amarante Somos Todos, disse aqui a posição estratégica que nós temos em termos geográficos, e por isso eu acho que é importante isso. Por isso represento-me a mim. O que eu vi, o entusiasmo, e hoje não vejo. E tinha que remarcar, e isto é uma linha. Sabe, que para o ano já é o terceiro orçamento. Pois, pode já não ir a tempo, não é isto? Para o ano é o terceiro orçamento. E sabe que o último orçamento, o mandato tem 4 anos, já não é tão lúcido como os Mas o que é que se mudava no orçamento? Como? O que é que mudava no orçamento? Eu vou só dizer uma coisa. Em primeiro lugar, quem fez o orçamento foi os senhores. O Partido Socialista tinha outra visão, que era o nosso candidato, que era o Dr. Diniz Mesquita. Se fosse eu, tinha outra, de certeza absoluta. Olha, por exemplo, vou dizer uma coisa é certa. Eu aproveitaria a alavanca, um dos projetos que eu aproveitaria para Amarante era, através do modelo dos seus acordos, alavancar uma série de iniciativas que pudesse rentabilizar ainda mais, ou mais, que é necessário, o comércio e o turismo em Amarante. Isso eu tenho a certeza que era uma boa ideia para Amarante. Isso mas isso eu vou defendê-la. Agora, fácil. repare, se perguntar aqui ao Amadeu, por acaso sempre isso. Mas isso queremos todos. Agora, nós todos somos todos iguais. Mas eu aí posso lhe dizer que também está a ser genérico, como nos disse a mim há pouco. Não é? Mas eu fico contente com isso. Porque isso é algo que nos interessa a todos. Acho que uma das Cardoso podia ser, esse sim, a bandeira de Amarante. Uma delas. Mas essa, até porque nós temos muitos exemplos para essa Europa fora, que há à volta de 4 ou 5 figuras culturais que podem ser rentabilizadas e muito, em termos económicos, um determinado espaço geográfico. Muito obrigada. Amadeu, vejo que está a tomar aí muitas notas. São os valores? É que se for... São?
Não, porque gostava mesmo que lançássemos esse debate, portanto, estejam à vontade, não precisamos Não, mas isto aqui, eu posso começar aqui Partilhe por connosco. alguns projetos. Porque realmente a pessoa começa a ver, e como eu disse há bocado, há aqui muitos projetos. Muitos projetos. Mas uma boa parte deles não passa de simples projetos, porque nem é um estudo prévio, não é um projeto de execução, salvo aqueles que transitaram do anterior executivo. O que somos a ver, temos cineteatro. Tem o valor orçamentado total de 3.650.000 euros. É a maior obra que está aqui, nos documentos provisionais, na SGOP. A pergunta que eu coloco é, isto é para levar para a frente, é para ser candidatado a fundos comunitários, é para ser reavaliado, não é? Mas isso é fácil de perceber. Não é? Temos que ver também. Portanto, a obra está aí e está com esse valor. Porque se no quadro comunitário for possível inserir a obra, Faz. há rúbrica e faz-se. Faz conforme o projeto. Se for necessário e se surgir a eventualidade de se poder candidatar aquilo que já existia, se não, estou certo que, tratando-se de um edifício emblemático e importante para a cidade, ele será também uma prioridade para o Executivo. Ainda para mais, a área em que está inserido faz parte da definida área de habitação urbana. Eu sou a favor, por exemplo, Pode acontecer, é dele ser, sim, reabilitado, mas não ser mediante o projeto que estava anteriormente pré-definido e que tem um valor que é avultado. Agora, se existir um quadro comunitário, se existir uma fonte de financiamento que possibilite fazer a obra e Amarante ter um investimento que não seja aqueles 7 milhões, que eu julgo que foi isso que disse há pouco. Eu vi no vosso manifesto. Mas era uma obra do Partido Socialista e que estava avaliada nesse valor, 6 milhões e qualquer coisa. E, portanto, se Amarante não tiver que investir esse valor, se existir um financiamento que possa permitir fazer, não é? Candidatar a obra, ela está aí apta. Ela está aí apta, não é? A questão é mesmo essa, o orçamento permite que a Amarante esteja capacitada para se candidatar aos quadros comunitários. Deixa margem de manobra, temos aqui todos os projetos e mais alguns. Porque no dia em que se fechou... Temos um caso... Carlos, deixa-me só dar aqui 2 ou 3 notas. Estamos a ouvir uma Temos as termas. As termas acho que é uma coisa que deve avançar e... Independentemente de haver ou não fundos comunitários, haverá, certamente, mas acho que é um daqueles projetos que nem vale a pena hesitar. E que está, por exemplo, em termos turísticos. E que está em cima da mesa a ser discutido diretamente pelo Sr. Presidente de Câmara. Tem projeto do edifício, faltava tudo o resto, que está a ser... Portanto, da parte do edificado, mas depois há todo um modelo de funcionamento que é preciso definir e, portanto, julgo que o Sr. Presidente de Câmara também informou isso na Assembleia Municipal e já informou no Executivo Municipal. É um projeto que está a avançar e que, além daquilo que já estava definido, que era a questão do edifício em si, das instalações, digamos assim, toda a parte de funcionamento tem vindo a ser discutida e preparada. Claro. Portanto, é um dos projetos prioritários. O quartel da GNR está a avançar, portanto, apesar o quartel da GNR, finalmente, ao fim de muitos anos, a demolição da antiga adega já começou. E, portanto, estava a avançar. Um local escolhido por nós. Finalmente. E são os projetos. Já ficamos com confusão, não vamos... Só para terminar, e são os projetos. Temos 2 minutos e posso juntar mais o Novo Viário do Salto, que foi agora um projeto recuperado pela coligação. Sim. Não sei se estão a pensar em tal projeto que já estava na Câmara, que já é um projeto na Câmara, do Novo Viário do Salto, ou se é um novo projeto. Eu também ainda não percebi bem o que é que se... A resposta sobre este projeto o anterior, digamos, a uma nova realidade, que é uma nova realidade nesta zona, não é? Os tempos de hoje não são os tempos de antigamente e, portanto, certamente que, e é seguro que assim seja, o que se está a fazer é avaliar e definir, avaliar o que existe, avaliar a situação que temos hoje, o que se pretende e definir, portanto, a construção de novo viário. Mas esses são os projetos já vêm de trás e que estão nesta altura, digamos... Sim, mas são projetos que há muito tempo estavam parados na gaveta, que fazem falta a Amarante. E, por exemplo, falou-se da questão do quartel da GNR e da localização, e como disse aqui, entre as palavras, na localização definida por nós, pelo Partido Socialista. Bem, mas a questão é, íamos ficar mais 20 e tal anos à espera para fazer o quartel da GNR ou íamos fazê-lo já? Temos mesmo que também, só para esta primeira parte, já voltamos depois, rapidamente. Agora, aqui um conjunto de projetos, e eu é que fico preocupado, é que estão inseridos na SGOP, mas tanto quanto eu não conhecendo, posso estar enganado, não há um simples estudo prévio, a não ser o Solar de Magalhães, que é um projeto feito pelo... Não é um projeto, é um estudo prévio. Um estudo prévio, não é?
feito por Arté Sousa Vieira e que estará na posse da Fundação Afonso Henriques. Mas, por exemplo, muito bem. para o estacionamento. Nós voltamos já a seguir nossa breve intervalo. Até já.